Olá, crianças. Eu voltei para terminar a nossa sexta-feira aqui. Vamos continuar falando das leis de Newton. Vimos lá a primeira aula, a primeira e a segunda lei de Newton. Agora nós vamos ver a terceira, beleza? O que nós vamos ver nessa terceira lei de Newton? Primeiro, o princípio da ação e reação. E isso é o que se trata da terceira lei de Newton. Vamos falar também sobre força de atrito e ver que tudo tem limite, até a velocidade. A única coisa que não tem limite são as piadas. Brincadeira, pessoal. Vamos lá, daqui a pouco nós nos encontramos. Então, primeira lei, a terceira lei de Newton, a que fala do princípio da ação e reação. O enunciado é o seguinte, eu vou tirar aqui meu balãozinho para poder enxergar melhor, ok? Então, toda força de ação corresponde a uma força de reação com a mesma intensidade, mesma direção e aí não preste atenção que agora é diferente, sentido contrário, ok? Então observem aqui esse GIF que eu coloquei para vocês. O bombeiro ele consegue voar quando ele liga as mangueiras. Vocês já devem ter visto que ela tem um jato bem forte e aí por ação e reação pela terceira lei de Newton, ele consegue ter esse movimento aí. Agora presta atenção no seguinte, a mesma intensidade que a água ela vai para o chão devolve com a mesma intensidade, ok? Não importa se é maior ou se é menor, se tem mais massa ou menos massa, a intensidade da ação é a mesma intensidade da reação, ok? Outra coisa que é igual, sobre direção. Direção, para a gente poder lembrar, nós estamos falando sobre vertical e horizontal. Vocês vão perceber aí, ó, que a direção é vertical. Então a reação também é vertical. Veja, ele está levantando o bombeiro. Agora veja o que é diferente. O sentido é contrário. Enquanto o sentido do jato de água é para baixo, o chão ele devolve como reação no sentido oposto, ok? Então, não se esqueçam, hein? Numa ação e reação, intensidade é a mesma, não importa a massa dos corpos, é a mesma direção e a única coisa que muda é o sentido, tá bom? Vamos lá, seguir. Ainda falando sobre a terceira lei de Newton, nós vamos ver alguns resumos importantes. A primeira coisa é que essa terceira lei ela pode ter efeito estático ou dinâmico. O que é um efeito estático? O efeito estático ele tem a ver com a deformação do corpo. Imagina que, nesse caso, ali tem uma pedra e o tempo todo ali vai tendo um jato de água, ok? Aquele jato de água ele vai desgastando, ele vai deformando aquele corpo. Por isso é um efeito estático. Agora, um efeito dinâmico há movimento. Veja, por exemplo, nessa figura que eu coloquei aqui em cima, aqui, ó. Essa imagem interessante de uma pessoa tomando um soco em câmera lenta. Tá vendo como é dinâmico? Porque há movimento do rosto, ok? Além disso também, a ação e reação, ela pode ser feita por forças de contato, como por exemplo, nessa situação aqui, ó, onde há contato direto entre os corpos, para que possa acontecer o efeito, a reação, ok? Ah, um detalhe importante que eu esqueci de falar a respeito dessa imagem aqui, ó, falando sobre intensidade, né? Então, a mesma intensidade que o homem deu o soco é a mesma força que o rosto deu na mão do cara. Então, você pode dizer sim que o cara deu uma porrada na cara do outro, mas o outro também deu uma carada na mão dele. Por isso que, se você der um soco, a sua mão também vai doer. Não é só o outro que tomou um soco que vai se machucar, não. Ok? Voltando agora sobre as forças de contato. Então, quando tem força de contato, quer dizer que há contato. Foi feito diretamente. Teve um contato direto. Ok? Agora, existem outros tipos de ação e reação que não há contato necessariamente, como, por exemplo, os campos de força. Então, por exemplo, temos aqui um filme de super-herói, onde o herói aí, ele consegue produzir um campo de força. Você consegue perceber que há um deslocamento ali dos containers só por conta
do campo de força. É a mesma coisa que acontece na vida real. Nós temos essas condições, por exemplo, em força elétrica, no magnetismo. Essas são algumas das situações. Por exemplo, a gravidade, ela está puxando o seu corpo para o centro da Terra. Só que também a superfície, olha isso, o seu corpo está devolvendo essa mesma força que está sendo aplicada sobre você, ok? Isso é uma coisa que não é possível ver. Vamos agora falar sobre forças de atrito. A força de atrito, ela é algo contrário ao escorregamento do corpo. Existem dois tipos de força de atrito. Existem a força de atrito estática, aquela que o corpo em repouso, ele apresenta uma força de atrito alta e impede que ele se mova. Veja, por exemplo, nessa figura aqui, ó, eu coloquei. O homem tenta puxar o bode, mas o bode não vai. Por quê? Porque ele apresenta uma força de atrito maior do que ele consegue deslocar. Então a gente chama assim de força estática, ok? É como, por exemplo, quando você está na sua casa e vai empurrar um sofá, só que você é fraco e o sofá é pesado. Então então você não consegue. Então a gente chama isso de força de atrito estática. Próxima, a força cinética. A força cinética, ela é uma força de atrito que aparece quando os corpos estão em movimentos. Veja, por exemplo, esse freio de segurança impressionante aí desse caminhão da BMW. Ele está vindo numa velocidade bem alta e provavelmente num peso alto. É uma carreta e ela é pesada. Mas percebe que esse freio ele consegue parar. Por que ele consegue parar? Porque tem um conjunto de atritos aí, por exemplo. Uma das coisas que permite ele parar é a situação aí dele estar com o asfalto atritando com o pneu do caminhão. E isso permite com que ele trave, ok? Isso acontece não só nesse caminhão, mas num carro, numa bicicleta e assim por diante. Claro que dependendo do local onde ele está, essa força de atrito vai ser bem menor. Por exemplo, num dia chuvoso, ou você descendo num toboágua, ou tendo detergente no chão, ok? Essas coisas diminuem a força de atrito, ok? E quando o corpo está em movimento, quando o movimento ele é maior do que daquele que está em repouso, nós temos aí uma força de atrito cinética. Beleza, vamos lá, próximo. Como tinha dito, a velocidade ela também tem um limite. O que significa a velocidade limite? É a velocidade máxima que um objeto ele pode alcançar ao atravessar um fluido. Por exemplo, um homem pulando de paraquedas. Sim, o ar é um fluido também. Então, ele chega num limite. Por que ele tem um limite? Então, ele pulou ali do avião, ele está sendo puxado pela força da gravidade em direção à Terra, ok? 10 segundos depois começa a existir uma força de resistência. Essa força de resistência, 10 segundos depois, ela vai ser exatamente igual à intensidade aplicada. Isso significa que aquele corpo vai ter um limite. Nesse caso aqui, vai ser de 180 km por hora. Ele não ultrapassa esse valor. Por quê? Porque a resistência do ar se iguala à intensidade da gravidade. Ok? Isso serve para todos os corpos. Como é que diminui, então, a velocidade nessa situação? Você aumentando a superfície de contato. Como no caso daqueles esquilos planadores, quando ele pula de uma árvore para outra, para ele poder conseguir se deslocar, ele abre os seus braços e aí ele aumenta a superfície de contato, por isso ele consegue se deslocar um pouco mais. Por isso que ele vai numa velocidade menor. Por isso que ele consegue se deslocar mais. A mesma coisa vai acontecer com esse paraquedista na hora que ele abrir também os seus paraquedas. Na hora que ele abre o paraquedas, ele aumenta a sua superfície de contato. Isso faz com que sua velocidade diminua, ok? É isso, pessoal. Então vimos aqui, ó, no dia todo, né, os três princípios de Newton, as três leis de Newton, o princípio da inércia, o princípio da dinâmica e, agora por último, o princípio da ação e reação. O mais legal é que vocês conseguem perceber que eles estão sempre no nosso cotidiano. Legal? Vamos agora lá fazer os exercícios. Façam os formulários primeiro, são poucos exercícios, e vão lá para a apostila, para a gente poder corrigir junto
daqui a pouquinho na nossa live. Um abraço, pessoal. Até daqui a pouco.